A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo, Lorival. Venho nessa tarde, meus irmãos, falar com meus irmãos, e desejar uma paz gloriosa no coração de cada um. E lembrar, meus irmãos, que nós temos que continuar caminhando e marchando, perseverando, como verdadeiros santos que caminha, peregrina nessa terra. Porque sabemos, meus irmãos, que a nossa felicidade, que a nossa maior riqueza se consiste no Filho de Deus. Quando nós entendemos que todo bem, que toda riqueza que nós temos está em Cristo, nós se voltamos para Ele e sejamos gratos por tudo o que Ele fez por mim e por você, de uma forma que nós gloriamos e se alegramos por saber que eu e você, quando ainda nós nem cogitava estar neste mundo, lá num tempo muito lá atrás, há mais de 2000 anos, veio um Filho de Deus do seio do seu Pai, se colocou em nosso lugar, se fez carne, habitou entre nós, manifestou a glória de seu Pai, fez o nome de seu Pai ser conhecido. Ele fez tudo que era reto e glorioso aos olhos do Pai, porque Ele mesmo diz: as obras que eu faço não são minhas, são do meu Pai. Eu apenas falo aquilo que Ele me impede. Eu apenas faço aquilo que Ele manda. Como um bom filho obediente ao Pai, executa tudo aquilo que o Pai pede. Então vimos, meus irmãos, que o amor do nosso Pai é tão grandioso e tremendo e maravilhoso. Porque não existe um amor assim, pelo menos aqui na Terra, ou no meio do convívio do ser humano. Qual Pai tão poderoso, tão glorioso, eterno e maravilhoso tem que ter um amor muito grande para isso, para tirar o seu filho do seu seio, tirar toda a glória dele, diminuí-lo tanto, porque talvez você fale assim: eu sou humilhado, eu sou menosprezado, eu sou esquecido. Nada comparado a Cristo. Caso nós não sabemos, antes que o mundo existisse, Jesus participava do amor do seu Pai, desfrutava do amor do seu Pai. E carecia a obra de Deus ter uma redenção, carecia porque quando o pecado entrou, o homem se tornou incapaz de se colocar de pé diante de Deus. E lembramos que lá no Jardim do Éden, Deus fez uma promessa, que de uma mulher nasceria um homem, que traria a reconciliação, que traria nós para perto de Deus. Essa obra foi confirmada, como a palavra dele mesmo diz: nenhuma de suas palavras cairá por terra sem que cumpra. Nenhuma palavra que sai da boca de Deus, ela volta vazia, se antes que cumpra o veredito que por ela foi ditado. Então vemos que nós ainda não sabíamos quem era Cristo. E no seu tempo ele veio e se manifestou no meio de nós, veio para o que era seu e os seus não receberam. Ainda que Deus trabalhou com o seu povo de tal forma, ensinando os princípios, dando toda a base para a vinda do seu filho, e mesmo assim eles não o compreenderam e não aceitaram como filho de Deus. Mas eu e você não temos mais essa dúvida. Sabemos que Cristo é o Filho de Deus, que a única base de salvação está nele, que o único meio de justificação está em Cristo Jesus, e por nenhum outro meio podemos ser salvos. Então nós vemos que Deus, na sua presciência, porque tudo que é criado, meus irmãos,
até mesmo por Deus, é testado e autenticado. Um homem, para ser um servo de Deus, ele precisa nascer de novo, ganhar em novos princípios, novas verdades, um novo caráter, uma nova maneira de pensar e enxergar o mundo. E assim Deus enviou o seu Filho, como um embrião entrando em uma barriga frágil de um ser como nós, a bem-aventurada filha. E vemos que é tão desnorteante, porque Adão, ele estava rodeado de proteção, tinha Deus ao seu auxílio toda a virada do dia, estava lá para argumentar, instruí-lo, e mesmo assim não foi capaz de obedecer uma ordem de Deus. Aí vemos Deus que trouxe o seu filho ao mundo e não trouxe tanta proteção. Deixou uma jovem inexperiente carregar o seu filho e nada favorecia para que as coisas pudessem dar certo. Aí nós vemos a indagação se Adão teve toda a proteção e mesmo assim falhou. Aí nós vemos um exemplo glorioso o que é um filho gerado pelo Espírito Santo. Porque ele nasceu, embora nasceu na carne, mas ele nasceu isento. Ele não teve nenhuma contaminação do pecado. E ele foi vencedor, mesmo tudo sendo contra ou não favorável para ele ser um vencedor. Mas ele venceu em tudo. Em todas as maneiras ele venceu. E quando ainda o povo acreditava que ele estava sendo derrotado, era a maior vitória dele. Porque o propósito de Deus era trazer redenção à humanidade. E a redenção do pecado do homem não existe outro meio senão sacrifício. O sacrifício de um justo, de um santo filho de Deus. E nós olhamos e vemos que o povo de Israel sacrificou tantos animais que eu acho que não dá nem para numerar o tanto. Mas o único cordeiro tem o poder para salvar os que antes dele veio e justificá-los. E para o último dia da terra, salvar a todos. Aí ficamos perplexos, porque como que pode um único sacrifício ser válido e suficiente para salvar a toda a humanidade, se assim quisesse? Eu costumo dizer que o homem só não será salvo se ele não quiser. Porque o maior pecado, meus irmãos, não consiste naquilo que nós praticamos. O maior pecado é rejeitar o Filho de Deus. Por quê? Ele é a fonte de toda a vida. Ele é o único caminho que leva ao Pai. Ele é o único que pode nos justificar diante do Pai. Ele é o único que pode nos apresentar isento de culpa diante de Deus. Por isso que eu falo, rejeitar a Cristo é rejeitar a sua própria vida. Rejeitar a Cristo é rejeitar a salvação da sua alma. Rejeitar a Cristo é estar separado eternamente para com Deus. É muito difícil o homem aceitar Cristo como seu Salvador, porque ele se fez carne como um de nós, comeu como nós, se vestiu como nós, caminhou como nós, sentiu dor como nós, sentiu frio, medo, sentiu todas as coisas que um ser humano possa sentir. Talvez seja por isso que o povo de Israel questionava e não aceitava ele como seu Senhor e Salvador, como Filho de Deus, porque ele se fez como nós, carne. E para a obra de Deus ser perfeita e gloriosa, que tudo para com Deus é por meio de fé, não pela razão ou por entendimento ou por algo palpável, mas pela fé em Cristo.
Então por isso que é difícil o homem crer em Cristo, ter fé em Cristo, que Ele o fará isso. Porque o povo olha ainda, até nos dias de hoje, olha Cristo como um simples homem. Mas embora Ele se fez homem, Ele também era Deus. O que a palavra diz? Que as três pessoas são um só. Deus é tão grande que na sua presciência e privilégio, Ele pode se dividir em três pessoas, e isso não anula a sua capacidade de ser um só Deus. Dá para entender um negócio desse? Não é desnorteante? Como que um Deus divide em três pessoas e Ele continua sendo um só? Porque o que o Pai quer, o Filho quer, o Espírito Santo quer. O que o Pai faz, o Filho faz, o Espírito Santo faz. As mesmas ordenanças, as mesmas verdades estão contidas. Apenas é dividida em três partes, mas o mesmo conteúdo, as mesmas essências que está em um, está em todos eles. Porque tudo parte de um, e os três se voltam a um. É meio complicado. Mas quando você entende, como entender que quando Cristo vai dizendo, Pai, que Ele seja um, assim como eu e o Senhor somos um. Dá para entender um negócio desse? Que eles, nós, multidões, seja um, assim como Ele e o Pai são um. Por que isso? Porque toda vida depende de Deus. Toda existência depende de Deus. Ninguém pode viver ou vir a este mundo ou alcançar a misericórdia de Deus senão por Deus. Pois cada um de nós há parte de Deus em nós. É por isso que mesmo que o homem não conheça Deus, dentro de nós há um entendimento do que é errado e do que é certo. E aqueles que não conhecem a palavra, eles serão julgados pela sua consciência de saber o que é errado e certo e não os faz. Então nós temos que entender que o maior pecado do homem consiste em rejeitar ao Filho de Deus. Porque quando você aceita o Filho de Deus verdadeiramente, então a sua vida pode ser uma vida de vencedor, de eleitos para com Deus. Isso não provém de mim, de você, mas dele. Então, quando nós entendemos que tudo parte dele, para ele, somente ele, para a glória dele, porque consiste na obra de Deus. Se Deus quis fazer assim, no princípio veio o Pai, depois o Filho, agora o Espírito Santo fechando a obra da redenção, a santificação da igreja de Cristo, a noiva de Cristo, para o encontro com Cristo, o noivo. Sujeite a Ele. Sujeite a Cristo Jesus, ao Espírito Santo de Deus. Porque eu tenho certeza, meus irmãos, eu tenho convicção disso, que você não vai se arrepender. Você terá a maior alegria de todos os tempos da sua vida. Toda a felicidade que você viver neste mundo vai aparecer nada quando você chegar a Cristo Jesus e desfrutar do verdadeiro amor santo e divino de Cristo. Que vosso Deus vos abençoe cada um de vós e que o Espírito Santo continue ministrando em seus corações. Que cada um que tenha ouvido esta palavra, essa mensagem, não ignore. Porque o maior erro do ser humano, da mesma forma que agiram como Cristo, não aceitando Ele como Filho de Deus, como mensageiro de Deus, como ali ignorando a próprio Deus. Porque quando você rejeita aquele que foi enviado, rejeita aquele que enviou. Hoje nós somos enviados por Cristo Jesus. Quando você olha para mim, ou me despreza, ou fala da minha pessoa, ou julga a minha pessoa, você não está fazendo isso contra mim. Você está fazendo isso contra o próprio Senhor. Porque quando a um desses pequeninos não ouviste a mim. Pois Deus incumbiu que o homem fosse levar o evangelho para o seu semelhante.
E quando nós somos nascidos de novo, já não vivemos para nós, mas para a vontade do Senhor. E tudo que nós falamos é que o Espírito Santo nos inspira a falar, para que todos venham ao conhecimento da verdade, se arrependam e alcancem misericórdia diante de Deus. Então muitas pessoas não entendem, e quando alguém fala de Deus para você e você rejeita ou vira as costas, você está virando as costas para Cristo e para você mesmo. Pois é a única oportunidade. É difícil o homem aceitar quando um homem fala a verdade e que parte de Deus, porque você olha para o homem, não olha para as palavras. Você vai ver que a mais importante é você ouvir e aceitar as palavras. Não olhar pelo mensageiro, mas olhar para as palavras que saem, que são palavras de vida eterna. O erro dos judeus foi olhar para Cristo, para a pessoa de Cristo, desqualificar, não, esse não é o filho de José, que nós conhecemos, isso aí não. Eles deviam ter olhado para as palavras que saíam de Cristo, palavras de vida eterna. Você lembra quando o povo falou assim, quem poderá se salvar? Aí houve um questionamento, aí o Senhor falou, vocês, meus discípulos, também querem nos deixar, querem me abandonar? Aí Pedro prontamente vai dizer, Senhor, para onde iremos nós? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Quem vai nos dar isso? Só o Senhor é o único que pode nos dar isso. Então dê graças a Deus por alguém falar de Deus para você. E que o nosso Deus vos abençoe, cada um de vós que esteja ouvindo. E lembre-se que o tempo está acabando. A pergunta que eu faço para você, como você tem conduzido os preparativos para o encontro com Cristo? Vai continuar desprezando este amor, essa oportunidade? Vai continuar ignorando que você precisa se preparar para encontrar com Cristo? Vai esperar Ele chegar às nuvens para você tomar uma atitude? E será tarde. Porque quando você contemplar Cristo nas nuvens, você não terá mais nenhuma chance. Já será líquido. Quando Cristo se aparecer nas nuvens, ninguém mais poderá. Porque seria fácil demais você contemplar a Cristo e se arrepender e querer fazer mudança de vida. E se tudo é por meio de fé, não por vista, então quando Cristo aparecer, ninguém mais será capaz de se arrepender. Ninguém mais. Amém? E que a paz seja em vossos corações e que o Espírito Santo continue ensinando o vosso caminho, o caminho de vida eterna para todos sempre em Cristo Jesus.